Senhor Jesus seja sobre todos nessa noite. Eu queria convidá-los a abrirem as Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos ler o versículo 24. Vamos ler? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar? Te bendigo, Senhor, bendizemos o teu nome nesta noite, pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ela não é negociável, ela é a verdade. E é por isso que nós estamos, ó Deus, alegres pela tua palavra em nosso meio, porque ela, Senhor, nos transforma, ela nos edifica, ela nos sara, ela nos liberta. É a tua palavra, Senhor, que produz em nós o peso da glória do Senhor. E nós te agradecemos, porque a palavra do Senhor foi lida nesta hora. Pedimos que o Espírito do Senhor agora trabalhe em nossos corações, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa fazer reflexões que são simples reflexões. Mas essas simples reflexões, elas às vezes mudam grandes coisas em nossas vidas, não é? E hoje eu queria fazer isso com vocês, trazer uma simples reflexão de um texto simples, como nós acabamos de ler aqui, de Mateus capítulo 16. Mas eu acredito que o Espírito do Senhor fará o resto. Amém? Então, esse texto de Mateus capítulo 16 nos fala sobre ser discípulos de Cristo. É fato que a humanidade está em busca de servir a Deus. Mas o grande dilema é: quem é Deus? Quem é Deus? Então as pessoas vão tendo seus conceitos de Deus e vão buscando servi-lo da melhor maneira possível. E vão buscando servi-lo conforme o seu conceito da divindade. Então as coisas funcionam assim. Por isso você tem uma diversidade de religião na Terra, porque as pessoas têm os seus conceitos de Deus. Então as pessoas costumam até dizer: não, porque o meu Deus não é igual ao seu Deus. Não é que existam de fato vários deuses. Só há um Deus, e Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o soberano e Senhor. O fato é que a humanidade, pelo fato de não conhecer o Deus verdadeiro, começa a criar deuses, fantasias. Começam a inventar seus deuses e começam a viver conforme a ideia dos seus deuses. Porque é mais fácil eu criar um Deus pautado na minha interpretação de justiça e verdade, do que me converter à verdade e à justiça desse Deus. Entende? É muito mais fácil, porque não demanda estudo, não demanda conhecimento, nem arrependimento, nem mudança de vida, nem radicalismos espirituais. Simplesmente esse Deus vai se adequando à minha vida. Ele se adequa aos meus princípios e conceitos de justiça e verdade.
então basta apenas eu dizer: agora eu vou prosseguir no meu alvo de plenitude daquilo que eu acredito ser a verdade. Muitas pessoas vivem assim, mas eu glorifico a Deus porque Jesus veio à terra para desfazer esses conceitos. E Jesus então veio trazer o reino de Deus. E Jesus veio apresentar a Deus. E é interessante porque nas mensagens de Jesus, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim, está entendendo quem é Deus. Porque na verdade, eu não vim mostrar mais um Deus, eu não vim trazer um conceito de um Deus que eu acho que é. Eu vim mostrar ao mundo quem é Deus. E o apóstolo Paulo então vai reafirmar em suas epístolas dizendo que Jesus é a exata expressão de Deus. Portanto, se a gente quer conhecer o Deus verdadeiro, necessariamente precisamos conhecer Jesus. Necessariamente precisamos aprender de Cristo. Então Jesus vem, prega o evangelho do reino, ensina quem é Deus, e Jesus fala: bem, agora você pode ser um discípulo, ou você pode ser um filho de Deus. Mas para você ser um filho de Deus, você precisa ser um discípulo meu. E quem quiser ser meu discípulo, precisa cumprir alguns critérios que são fundamentais, que são quesitos para se tornar filho de Deus. Veja só, Jesus não está criando fãs dele, entende? Ele não está criando um fã-clube, porque ser discípulo de Jesus não é ter um fã-clube de Cristo, não é fazer parte do fã-clube de Cristo. Ontem eu estava falando sobre isso, no intercâmbio de jovens. O problema é que às vezes a gente tem uma idolatria, a gente começa a idolatrar a Cristo, e isso é pecado. Idolatrar a Cristo é pecado. Todo tipo de idolatria é pecado. Jesus não veio para ser idolatrado. Ele veio para revelar o Pai, para ser adorado. É diferente. Como é que funciona isso na prática? Já viu como é que funciona a idolatria? A pessoa vê o ídolo, como é que ela fica? Perde a cabeça, fica doida, descompensada, histérica. Ela quer abraçar o ídolo, ela quer beijar o ídolo, ela quer apertar o ídolo. Ela, faço tudo pelo meu ídolo. Faço tudo, qualquer loucura pelo ídolo. Só que Cristo não pediu isso. Entende? Talvez se Jesus estivesse aqui presente nessa noite, será que a gente faria como esses idólatras? Eu queria tanto dar um apertãozinho na bochecha de Jesus, lindinho, O fofinho, eu preciso de Jesus, um Jesusinho, que fofo, eu não vivo sem ele, maravilhoso, é muito lindinho, olha só as mãozinhas dele, furadinhas, que coisa mais fofa. Será que a gente ia fazer isso, essa idolatria de Jesus? Jesus não veio para receber esse tipo de adoração, se é que a gente pode dizer isso. Mas na verdade Jesus veio para ser o nosso modelo, o nosso exemplo. E o que Jesus quer? E isso é adoração. Ele quer que nós olhemos para Ele e digamos: Senhor, tudo o que o Senhor fizer eu vou fazer. Eu quero viver como o Senhor vive. Eu quero, Senhor, me alimentar das Tuas palavras. Eu quero caminhar como o Senhor caminha, ou como o Senhor caminhou na terra. Eu quero, Senhor, seguir o Teu exemplo, o Teu modelo. Foi para isso que Jesus veio. Ele não veio para a gente ficar, fofinho, entende? Porque hoje, às vezes, as pessoas pensam que é isso. E quantas vezes você se depara com alguém que fala assim: se eu vejo Jesus, que vontade de apertar as bochechas dele, mas isso não é ser um adorador. O adorador é quando olha para Jesus e diz: Senhor, me ensina a ser como o Senhor é. Me ensina a viver como o Senhor vive. Me ensina a ser como Tu és. Tem uma música, inclusive, que a gente canta aqui na igreja que fala isso, como é que é? Eu quero ser como Tu. Eu quero
quero ser como tu, quero ser um vaso do seu amor. Eu quero ser como tu, porque essa é a verdadeira adoração. É ser como Jesus é, querer viver como ele viveu. Só que tem alguns critérios para que a gente possa viver como Jesus. Mateus capítulo 16 então nos dá essa dica. Jesus então vai falar. Veja só, versículo 24, vamos avaliar. Se alguém quer vir após mim, Jesus então está colocando alguns critérios para isso. É necessário que, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. As palavras de Jesus são objetivas, claras e dolorosas. Porque eu vou falar uma coisa para você, não tem uma coisa mais dura do que logo essa palavra de Jesus, negue-se a si mesmo. Gente, Jesus estava falando ali com os discípulos, Jesus estava falando com homens, como eu e você. Negar-se a si mesmo é tudo que a gente não quer. E não quer, não é porque a gente ama o trono da nossa vida. A gente não quer porque nenhum homem, nenhum ser humano, naturalmente quer ser rejeitado. Você concorda comigo? Alguém quer ficar num ambiente em que é rejeitado? Entende? Jesus fala, rejeite-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ele não está dizendo que os outros te neguem, que os outros te rejeitem, mas ele está dizendo, rejeite-se a si mesmo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele não está falando que você não deve se aceitar como você é, como pessoa. Mas ele está dizendo que as suas vontades, os seus desejos, as suas ambições, elas não são a prioridade da sua vida. Elas devem ser, e essa é a palavra para mim mais forte, negadas. Elas não devem ser colocadas em segundo plano. Ele não fala isso. Ele fala que devem ser negadas. Ele está falando, negue-se a si mesmo. Negar-se é dizer não para você. Não. Não. Mas eu posso ter isso no... Não. Porque um discípulo de Jesus, ele nega-se a si mesmo. Você sabe qual é o sonho de um discípulo de Jesus? Os sonhos que estão no coração do Pai. Ele caminha conforme os desejos do coração de Deus. E ele vai ambicionar para a sua vida tudo que está no reino de Deus, para a glória de Deus e para a exaltação do nome do Senhor. Ele não vai viver para si, ele vai viver para Deus. Ele vai caminhar para a glória de Deus. Ele vai conversar para a glória de Deus. Ele vai comer para a glória de Deus. Ele vai viver para a glória de Deus. Ele vai trabalhar para a glória de Deus, porque ele se nega a si mesmo. E negar-se a si mesmo significa ser escândalo para o mundo. Negar-se a si mesmo significa ir na contramão da sociedade, porque nós estamos em uma sociedade em que o que vale é a exaltação do homem. Você vale muito. E muitas vezes a mensagem que a gente quer ouvir na igreja é: eu sou muito valoroso. Não é? Então os seus sonhos se tornarão realidade. Plá. E eu busco isso. Eu busco a minha realização. Eu busco a centralidade das minhas vontades. Uau! Como eu estou bem sucedido e próspero. Eu sou o centro, glória a Deus por isso. Só que Jesus fala: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Que forte! Ele podia ter falado isso com uma dosezinha de doce, não é? De uma outra maneira. Podia ter falado: quem quer ser meu discípulo, vai com calma. Mas não. Jesus disse: negue-se a si mesmo. Diga não para você. Você não é a prioridade da sua vida.
Você não pode ser para você. Você é para o reino. Gente, isso é tão sério, porque isso vai envolver todas as áreas da nossa vida. Isso vai envolver o motivo pelo qual eu estou estudando, isso envolve o motivo pelo qual eu estou trabalhando, isso envolve o motivo pelo qual eu constituo a minha família, pelo qual eu tenho os meus filhos. Entende? Tudo na minha vida agora tem um propósito. Eu não tenho agora uma família porque eu não quero ficar solteiro. Eu vou ter uma família agora, eu tenho uma família para a glória de Deus, porque eu neguei-me a mim mesmo. Agora eu vivo para a glória de Deus. Não sou eu a minha prioridade. A prioridade agora é o reino de Deus e a sua justiça. Os meus filhos não são a minha prioridade. Porque o meu sonho é ter filho. Não, eu tenho os filhos para a glória de Deus. Olha, tem muita gente que não sabe criar filho, porque quer criar o filho para si. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho com jovens desde que eu era desse tamanho, né? Fui crescendo trabalhando com jovens. E eu vejo uma coisa, há uma peculiaridade nessa juventude dessa geração. Os nossos jovens, me desculpem, mas eu preciso falar a verdade para vocês. Não é A ou B, eu estou falando da característica da juventude desta geração. É uma geração mimada, porque o pai e a mãe geralmente trabalham fora e dão tudo para o filho, e fazem tudo pelo filho, e não colocam limites no filho. E a juventude, criou-se uma juventude hoje mimada, não tem poder de decisão, não tem poder de atitude. É uma juventude que não dá resposta para o mundo. Na minha geração, quando eu era jovem, eu peguei foi a época do Collor, né? Do impeachment. Era comum os estudantes, a juventude daquela época, dar uma resposta. E anterior a ela, ainda fazia muito isso. Né? Os nossos pais, os mais velhos, mais experimentados, né? Os mais vividos, na época da sua juventude, lembra que houve muitas revoluções, os jovens saíam, lutaram contra a ditadura, os estudantes, eram os jovens que estavam fazendo isso, eram os jovens que estavam indo às ruas, eram os jovens que tinham envolvimento político, a juventude tinha ação. Era o pessoal que era muitas vezes criado em roça e que trabalhava, não tinha medo de trabalhar. Quantos dos filhos ouvem as histórias dos pais dizendo: meu pai foi criado na roça? Não é verdade? E aí vem para a cidade e se vira, entendeu? Tem atitude, tem decisão, não passa fome, aprendeu a viver, aprendeu a construir a sua família, a trabalhar e tudo. E de repente esse pai que veio da roça ficou com medo do filho passar a mesma necessidade que ele. E aí criou o filho cheio de: não me toques, não meu filho, não faz isso não, deixa que o pai faz, vai estudar. Tudo bem, eu acho que tem que estudar mesmo. Só que eu acho que também tem que fazer. Entende? Nós não criamos os filhos para a glória de Deus. Nós criamos os filhos para a gente. Eu quero que meu filho seja assim. Não é, o filho não tem que ser para você. Tem que ser para a glória de Deus. As crianças, os meninos, hoje em dia é muito fácil. Você entra num quarto de um jovem, os jovens estão sem limites. Eu estou lendo um livro com os meus filhos, e esse livro é muito interessante, porque são conversas francas que nós vamos tendo. E o livro aponta os temas e nós vamos discutindo. Então eu estou discutindo um tema com o meu filho, sentei com ele essa semana e a gente estava falando sobre isso. Pensando, por que a homossexualidade tem crescido no Brasil, tem crescido no mundo. Porque o pessoal acha que não, de repente, não, esse aí só saiu do armário, né? Esse é o termo usado. Mas tem crescido. Muitos homossexuais têm se manifestado ultimamente. Por quê? Não adianta, acho que não é o papel da igreja ficar condenando apenas. A gente precisa, fica nessa briga de, não sei o que, os gays, tal. Acho que a gente tem que ir além.
a gente tem que descobrir a fonte, o porquê. E nesse livro, a autora, que é uma especialista em comportamento, ela estava falando que a sociedade, ela desmasculinizou o homem. Você já viu? Começa com o metrosexual. Não é gay, mas é metrosexual. Se depila. Aí vem o irmão na igreja, é homem. Gosta de mulher, é pai de família, mas aí o irmãozinho vem todo depiladinho. Sobrancelhinha feita. Nossa, irmão, o que é isso? É botox. Entende? Unha pintada. Irmãozinho todo... Vai jogar bola lá todo arrumadinho. Não sua de jeito nenhum, né? É uma geração que se desmasculinizou. Muito delicado. Né? Tô com medo de me machucar. Não posso. Não. É uma geração que se desmasculinizou. E ele está falando isso, que inclusive nas escolas é assim. Ele falou, olha, antigamente nas escolas, os alunos, o que os meninos gostam? Eles gostam de correr, eles gostam de brincar de luta. Isso é natural, toda criança é assim. Os meninos gostam disso. Os meninos, eles são mais de movimento, de atitude. O que eles fizeram? Botaram os meninos mais sentados, trabalho em grupo, menos recreio. Isso, de uma certa forma, desmasculiniza os meninos. Então os homens ficam sem oportunidade de ser homem. Aí eu estava falando isso para meu filho, né? A gente conversando, falando, Azaf, meu filho, né? Não pode ficar nesse negócio de videogame, não. Vamos brincar de luta aqui, vem cá. Sabe, falta de fato a gente restaurar os valores nos nossos filhos. Mas nós precisamos fazer isso com a palavra de Deus. Não é tornar a criança violenta, não é tornar o menino briguento, mas, gente, é restaurar a natureza do homem, do ser humano. E nós precisamos fazer isso mediante os valores que a palavra de Deus nos dá. São os princípios, são os valores da palavra de Deus que precisam ser aplicadas. E só podemos fazer isso quando a gente tem o discernimento de que eu neguei-me a mim mesmo, que eu vivo para a glória de Deus, que eu crio o Azaf e a Júlia não para mim, embora eu os ame muito, mas eles são propriedade de Deus. E eu tenho responsabilidade, porque um dia eles terão consciência da fé deles. Principalmente o Azaf, que ainda é menor, né? A Júlia já tem consciência disso, mas o Azaf ainda é menor, está sendo formado na sua visão do reino de Deus. Ele precisa aprender sobre isso. Amanhã ele vai ter consciência e ele vai seguir o caminho dele. Que caminho ele vai seguir? Quais são os princípios, os valores, os critérios de reino de Deus que eu tenho passado para o meu filho? Há uma responsabilidade minha como cidadão do reino de Deus. É revelar Cristo através da minha vida para abençoar o Azaf, para que o Azaf saiba que caminho ele deve seguir. Não é apenas a religião do meu pai, é o Deus do meu pai. Entende? Porque a religião, queridos, ele vai falar, essa aqui pode ser, aquela pode não ser. Mas o Deus é único. Então nós precisamos entender isso. Quando você está lá no seu trabalho, meu irmão, você está pregando o reino de Deus. Porque eles podem discutir os deuses que eles quiserem, mas você tem o Deus verdadeiro. Então manifeste esse reino. Manifeste com o amor, com a graça de Deus, com os princípios e valores do reino de Deus, negando-se a si mesmo. Mas o interessante é que Jesus não para por aí, porque depois que ele vem com essa cacetada do negue-se a si mesmo, ele vai falar, tome a sua cruz. E eu já vi tanta gente, eu não sei se é uma expressão apenas, ou se é de fato um discernimento errado, porque tanta gente fala assim, nossa, eu estou tomando tanta minha cruz aí, eu tenho que tomar minha cruz mesmo, né? Tem gente que fala assim, nossa, minha cruz aqui, ó, o que é a minha cruz? Ah, a minha cruz é esse trabalho ganhando mal, ou é minha cruz. O outro vai falar, não, a minha cruz é a sogra, Junei? Não, né? Sogra não é cruz não, irmão, a sogra é bênção, né? Olha, minha sogra é uma cruz, não. Meu sogro é uma bênção.
Não é? Cruz. O que é a sua cruz? A cruz não é o problema que você está passando. Porque às vezes a gente acha que a cruz é a dificuldade que a gente está enfrentando. Quem disse para você que Jesus estava falando do seu problema? Quem disse que Jesus estava dizendo que a sua cruz é o seu problema? Não dá nada a ver, irmão, nada a ver. Jesus estava dizendo, quando ele diz, tome a sua cruz, Jesus está dizendo, tome a cada dia a sua renúncia, renuncie-se, abra mão de você, coloque-se na cruz, diga não, porque todo dia virá a você vontades, desejos, prazeres. E diante dessas propostas que o mundo vai colocar para você, qual a resposta que você vai dar? Lembre-se, nós estamos falando que quem disse essas palavras foi Jesus. E só Jesus poderia falá-las mesmo, porque antes dele falar essas palavras, e diga-se de passagem, essas foram as primeiras palavras que ele dá assim, para os seus discípulos de uma forma pessoal. Até então ele estava falando de uma forma muito genérica a respeito de discipulado com seus discípulos, a respeito do reino de Deus, mas é a primeira vez que Jesus reúne os seus discípulos e fala de uma forma muito específica sobre ser discípulo. É a primeira vez que ele leva os discípulos para um patamar de intimidade com Deus maior. É aí, nesse momento. E lembrem-se que Jesus, antes disso, ele teve um encontro com Satanás no deserto. E lembrem-se o que aconteceu lá no deserto. Vocês se lembram? Como que foi que Satanás falou com Jesus? Jesus, dá uma olhada nos reinos do mundo. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Veja só, Satanás ofereceu uma proposta de encher os olhos de Cristo. Uau, os reinos do mundo. Jesus, ele recebeu essa proposta de Satanás. Mas qual foi a resposta de Jesus? Vocês lembram? Qual foi a resposta? Jesus aceitou? Não. Porque o que ele fala? Agora até esqueci. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorará. Isso mesmo, e só a Ele servirás. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás. Jesus estava mostrando que o reino de Deus se conquista com adoração ao Pai, não adorando Satanás. E a adoração a Satanás não é você, meu irmão, chegar, ajoelhar e falar assim: Satanás, eu te adoro. Não é isso. A adoração a Satanás é você se prostrar aos valores de Satanás. É você se prostrar aos princípios e às propostas que Satanás te oferece. Isso é adorar Satanás. Todas as vezes que nós nos dobramos aos valores, às propostas de Satanás, nós estamos adorando a Satanás. E a igreja não pode se prostrar a Satanás. A igreja não pode adorar a Satanás. Porque parece óbvio que essa tentação de Jesus, se você olhar de uma forma simples, não foi tanto uma tentação. Porque qual é uma pessoa em sã consciência que vai querer adorar a Satanás? Entende? Ainda mais Satanás se apresentando a Jesus como Satanás. Jesus não vai dar nem conversa. Mas veja só, naquela tentação de Jesus, estava além de uma personificação, né? Uma personificação do mal. Ali estava através de Satanás estava toda a ambição e toda a fragilidade da humanidade. Quando Satanás apresenta as suas propostas, ele não está apenas comercializando com Cristo, que ele faz muito bem, mas o que ele estava fazendo? Ele estava tocando na fragilidade da humanidade. Ele sabia que a humanidade não tinha força para vencer aquelas propostas irrecusáveis. Mas Jesus, como Filho de Deus, diz: não. Jesus, como Filho de Deus, ele negou-se a si mesmo.
Jesus, como Filho de Deus, Ele tomou a cruz. Gente, a coisa mais difícil é a gente tomar a cruz, porque a gente acha que tomar a cruz é o nosso problema. Não é não. Tomar a cruz é justamente aquilo que está te seduzindo, e você precisa dizer não para isso. Tem gente que vê a sedução, a proposta de Satanás para a sua vida, como a saída única, a única solução. Ou eu faço isso, ou não tem jeito. Nós não podemos viver sob os critérios da nossa interpretação de solução e verdade. Nós temos um Deus que nos guia a toda a verdade, e diante das propostas que Satanás colocar para você, lembre-se, há um Deus que guia os seus passos. Não precisa, meu querido, aceitar a proposta de Satanás, não precisa se curvar a ele, não precisa achar que aquela pessoa, aquela situação, aquela proposta é a única saída para a tua vida, porque não é. Tem gente que se entrega à sedução do mundo. Tem gente que acha, não, esse deve ser a saída de Deus. Primeiro, porque é muito bom. Segundo, porque não vai me custar nada. Cuidado. Estou falando de seduções que o mundo vai te oferecer. Desde namoro, propostas comerciais, profissionais. Não negocie. Burlar a lei. Não, mas isso aqui todo mundo faz. Deus vai me abençoar. Deus não vai ligar para isso não. Isso aqui é comum. Isso é comum para o mundo. Você negou-se a si mesmo, tomou a cruz e decidiu seguir a Jesus. Está entendendo isso, meu querido? Negar-se a si mesmo e tomar a cruz são seguir os critérios de um discípulo de Jesus. Mas Jesus não fala apenas, não parou por aí. Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e o último passo, siga-me. Seguir para onde? Quando a gente está seguindo alguém, a gente precisa saber para onde que essa pessoa está indo, não é verdade? Não é simplesmente seguir as palavras de Jesus. Jesus não está falando, siga as minhas palavras. Ele disse, siga-me. O que é seguir Jesus? Seguir para onde? Bem, a gente gosta de tomar certas pessoas por modelo, principalmente quando a gente vê o fim que aquela pessoa alcançou, não é verdade? Se você observar e falar assim, puxa vida, eu quero ser igual fulano, olha só o fim que ele teve. Olha só onde ele chegou. Eu quero ser igual. Esse cara aí, é uma inspiração para mim. E Jesus? Qual foi o fim de Jesus? A cruz. Veja, observe que Jesus não está trabalhando nenhuma proposta legal, hein? E o que eu acho interessante é que nós estamos aqui nessa noite por causa desse evangelho. Não é um evangelho com boas propostas, não. O que eu vou ganhar com isso? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir para onde? Para a morte. Porque o meu caminho é caminho de morte. Não é um caminho de muita triunfalismo, não. É caminho de morte, caminho de dor. Jesus mandou que seus discípulos o seguissem. Suas palavras, suas atitudes o levaram para a cruz. Deixa eu falar uma coisa para você que quer ser discípulo de Cristo e que se propôs a ser discípulo de Jesus. Sabe qual vai ser o seu futuro? A cruz. O mundo não tem nada para nos oferecer. Tem gente que quer ganhar o mundo. Foi por isso que Jesus então disse, olha só, por causa dessas palavras, Jesus está falando bem, o futuro de vocês é a cruz. Eu tenho uma proposta para você, discípulo. Vamos morrer? Vamos viver um caminho de renúncia? Vamos morrer?
E aí Jesus continua dizendo então no versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la. Jesus está dizendo, a solução para a sua vida e para os meus discípulos é perder a vida. O caminho que eu tenho para oferecer para vocês é um caminho de morte. E se vocês não experimentarem a morte, vocês não experimentarão a vida. Porque a única saída, a única forma de você experimentar a vida eterna é experimentando a morte. E essa morte é voluntária. Por isso Jesus começa dizendo, se quiserdes ser meus discípulos. Se você quer ser discípulo, você precisa experimentar a morte. Não há um caminho alternativo para ser discípulo de Jesus. Não basta você dizer que acredita em Cristo. Não basta você dizer que ama a Deus. Não basta você dizer que as palavras de Jesus são bonitas, são fabulosas. Nós fomos chamados para abrir mão de nós. Nós fomos chamados para renunciar à nossa vida e viver por Cristo e morrer por Cristo. Nenhum de nós aqui foi chamado para continuar vivendo. Fomos chamados para a morte, para a cruz. A cruz é o nosso destino. Repita comigo, diga assim, a cruz é o meu destino. Porque quem quiser perder a sua vida, meu irmão, vai achá-la. É como se Jesus estivesse mostrando para a gente o caminho da vida. Só que Ele mostra esse caminho da vida passando por um grande lago de morte. É como se Ele mergulhasse nesse lago, atravessasse esse lago, chegasse do outro lado e dissesse assim, olha, vocês querem chegar onde eu cheguei? Então, mergulhem como eu mergulhei. Mergulhem nesse lago da morte, para que vocês possam atravessá-lo e chegar na ressurreição onde eu estou. Vocês querem ser meus discípulos? Não há outro caminho. Vocês têm que fazer isso. Estão dispostos? E ele ainda vai falar em Lucas, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, está vendo que não é um evangelho muito fácil da gente absorver, da gente trazer para a gente, porque ele vai mexer com as nossas realidades, com os nossos desejos, com as nossas ambições, com os nossos sonhos. Não há uma proposta de satisfação e de vitória do meu ego. Há um caminho de morte. Então Jesus está dizendo ainda nessa palavra o seguinte, aquele que quiser aproveitar, no verso 26, pois que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está falando, ganhar o mundo inteiro não é a proposta que eu tenho para o meu discípulo. A proposta que eu tenho para o meu discípulo é ganhar a sua alma, ainda que tenha que perder o mundo inteiro. A proposta que eu tenho para o meu discípulo é que você possa viver a cada dia para a glória de Deus. Nossa, mas isso vai mexer muito comigo. Porque o que eu quero a cada dia e o que me motiva a cada dia é ganhar o mundo. Eu fui treinado desde pequeno a isso. Eu fui ensinado a isso. Vai ganhar o mundo. O mundo está à sua disposição. Você pode ganhar o mundo como você quiser, porque na verdade você nasceu para conquistar o mundo. E Jesus fala, não, você nasceu para ganhar a sua alma. Perca o mundo, mas não perca a sua alma. Tem muita gente perdendo a alma, porque está querendo ganhar o mundo. E aí ele continua dizendo, verso 27, porque, veja só, por que ele está falando, por que é necessário eu perder minha alma? Por que é necessário eu negar-me a mim mesmo? Ele está dando o porquê aqui, ele está falando no verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Porque o Filho do Homem está vindo na glória do Pai. Sabe o que Jesus está falando? Hoje
esse mundo, esse sistema, esse sistema que está aprisionando, escravizando a humanidade, ela não serve para os discípulos. Perca esse mundo, não se agarre a ele. Sabe por quê? Porque eu vou voltar sobre as nuvens do céu com poder e glória, e eu vou reinar sobre a terra, e os meus discípulos reinarão comigo, não apenas por 20, por 30, por 40 anos, mas os meus discípulos reinarão por toda a eternidade comigo. Eu virei na glória do Pai. Lembre-se que Jesus é a exata expressão do Pai. Lembre-se que Ele é a glória do Pai. Jesus está falando: eu vou trazer a plenitude do Pai sobre vocês, a glória, o poder do Pai sobre toda a terra. Eu virei. Jesus está falando: discípulos, morram. Sabe por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Morram, porque vocês estão comigo. Vocês não são derrotados por causa disso. Vocês não são inferiores por causa disso. Morram, porque vocês vão ser meus discípulos, e onde eu estiver vocês estarão, e eu vou voltar com glória e poder sobre a terra, e vocês virão comigo, porque o Senhor disse que nunca, jamais nos abandonará. Então, irmão, ainda que a sua fé esteja fraca, ainda que você esteja oscilante, lembre-se de uma coisa: continue renunciando, não pare, negue-se a si mesmo, tome a cruz, siga Jesus, porque o final, a palavra de Deus já afirmou, o próprio Cristo já disse: a glória de Deus se manifestará quando Ele voltar, e nós estaremos com Ele. Vale a pena, vale a pena. E a Bíblia diz então, quando Jesus voltar na glória de seu Pai, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Segundo as suas obras. As suas obras são você quem faz, sou eu quem faço. As minhas obras, eu vou dar resposta a elas diante de Deus. Você é responsável pelas suas atitudes. Deus vai retribuir você conforme as suas obras. O que você tem feito? Jesus não está falando aqui de obra simplesmente de ser bonzinho com as pessoas, de fazer o bolo para o vizinho. Jesus está falando de obras aqui. Essas obras que Jesus está falando é de renunciar-se a si mesmo, de tomar a cruz e segui-lo, porque o contexto é esse, entende? Está falando de morte. Jesus está falando aquele que não se matar para o mundo, para suas vontades, não pode ser meu discípulo. Mas aquele que fizer isso, eu virei na glória do Pai e retribuirei a cada um conforme as suas obras. E aí ele diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. O que Jesus estava dizendo? Seus discípulos morreram? Sim ou não? Morreram. Todos daquela geração que ouviram essa palavra morreram? Morreram. O que Jesus estava falando então? Porque ele disse aqui, de maneira alguma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele não está falando simplesmente da sua volta. Ele está falando do governo de Cristo, do reino de Deus na pessoa de Cristo. Porque quem morre vê o reino de Deus. Quem morre tem a possibilidade de tocar o reino. E aqueles discípulos, alguns deles, fizeram isso e viram a glória do Filho do Homem no seu reino. Porque é assim que nós vamos mostrando Jesus para o mundo, gente. Há uma igreja nessa terra, e essa na verdade não é uma, há a igreja de Jesus na terra, e essa igreja na terra, ela muda o sistema. A igreja hoje ela está muito calada, fruto da nossa educação.
a gente vai vendo a situação, o mundo gritando, as pessoas estão aí, a gente vê os ativismos gays e tudo, a igreja está morta, está parada diante de tudo isso, a igreja não tem tomado atitude, não tem falado muito sobre isso, a gente prefere mais o silêncio, né? Nos calar diante dessas coisas todas, mas eu também não creio que é pela briga, entende? Que a igreja vai conquistar as coisas. A igreja muda um sistema, muda uma sociedade, não é brigando pelas coisas, mas é implantando o reino de Deus, é trazendo os valores, os princípios do reino de Deus. Gente, o mundo na verdade está atrás de valores, o mundo está precisando de valores. Esses valores nós temos em nós. Abra sua boca, pregue o reino de Deus, anuncie o senhorio de Jesus, mostre ao mundo que Jesus o ama, mostre ao mundo que Jesus pagou um preço naquela cruz para que todos pudessem ser salvos. Mostre ao mundo que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mostre ao mundo que Jesus tem uma solução para essa sociedade atual. Jesus tem. Sabe o que a igreja precisa fazer? Abrir a sua boca e dobrar os seus joelhos. Paramos de orar. Paramos de dobrar os joelhos. Eu glorifico a Deus pelo que eu vi ontem. Ontem eu vi vários pastores se arrependendo porque tinham parado de orar, de dobrar os seus joelhos. Isso não são palavras minhas. E eles estavam falando isso. Nós paramos de orar e paramos de pregar o reino de Deus nas igrejas. Nós nos arrependemos e nós choramos juntos ontem. Foi tão bonito ver os pastores se unindo de novo e chorando para que a mensagem da palavra de Deus pudesse voltar para os púlpitos, tocar os corações e que haja hoje na igreja arrependimento, contrição, para que a igreja volte a orar e a pregar a palavra de Deus. Gente, Deus está se movendo. E eu creio que esses tempos, eu estava até meio desesperançoso, confesso a vocês, diante disso. Não abri mão, continuei crendo, mas estava meio desesperançoso. Mas ontem eu fiquei muito animado. De fato, Deus está se movendo na história hoje. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É tempo da graça de Deus superabundar na nossa cidade, superabundar nos nossos dias, porque o pecado está imenso. Não estou falando apenas de homossexualismo, né, que era o assunto que eu toquei aqui, mas é a violência, é a incredulidade, é a falta de respeito. Um dia eu liguei a televisão, as pessoas estão brincando com o nome de Deus, não há mais respeito. Elas brincam de Deus. Não há temor de Deus mais. Há uma sociedade incrédula, uma sociedade banalizada pelo pecado, onde os valores dos homens têm sido apregoados e valorizados. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, meu querido, em nome do Senhor Jesus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus virá sobre esses corações, e eu creio que a palavra de Deus vai tocar a nossa terra sim, quando eu e você abrimos a nossa boca e formos anunciar o reino de Deus. Não pare, meu irmão, não desista, porque Deus está contando com a igreja, Deus está contando com você. Por isso renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vamos seguir a Jesus. É assim que nós vamos levando a palavra de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazendo com a nossa terra. Estava falando isso hoje de manhã na classe. Às vezes a gente fica querendo ver os milagres de Deus aqui dentro, né? Puxa, eu queria ver tanto um paralítico andar, um cego enxergar também, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os milagres de Deus, eles têm muito mais valores. Sabe por quê? Deixa eu explicar isso. Não é que Deus não está importando aqui com a sua cura. Não é que Deus não está se importando com a sua necessidade. Está sim. Tá, Ele se preocupa com você. Mas veja só, Deus nos deu poder para testemunhar Jesus lá fora. Então, não se preocupe de anunciar Jesus lá fora, não. Abra sua boca e fale. Um dia eu fui pregar o Evangelho. Estava falando isso hoje de manhã. Lá na Ceilândia eu estava pregando. E tinha uma moça que se confessava ateia, incrédula. E não havia argumento para convencer essa moça. Veja só. E aí me apresentaram ela, a menina chegou e falou assim: pastor, essa aqui é fulana, nem lembro o nome da menina mais,
Mas essa aqui é fulana, essa menina aqui diz que é ateia, ela não crê em Deus, não crê na Bíblia, e eu estou apresentando aqui para o senhor. Na hora eu pensei assim, eu falei, o que eu vou falar para essa menina? Porque toda a minha fé está na palavra de Deus. Não tenho nada para falar para ela. Se ela não crê na palavra de Deus, ela tampou a minha boca. E aí eu, pensando, eu comecei a perguntar para ela, por que você é ateia? O que te levou a ser ateia? Ela, não, porque eu não creio, não sei o que, papapá. E eu falando no meu espírito com Deus, perguntando, Senhor, o que eu falo para essa menina? Na hora, Deus me dá uma palavra. Aí na hora que ela estava falando, me veio a alegria da resposta nos lábios. Esbocei o sorriso. Ela terminou de falar, eu falei, eu sei porque que você é ateia. Vou te falar o porquê que você ficou ateia. Foi porque quando você era pequena, a igreja onde você estava, o pastor abusou de você sexualmente, ninguém ouviu você, você ficou magoadíssima e disse que a partir daquele dia Deus não existia e nunca mais você ia pisar na igreja evangélica. Não conhecia a moça. Ela naquele momento abaixou a cabeça, começou a chorar. E aí ela falou, pastor, foi isso que aconteceu mesmo. Naquele momento aquela menina se arrependeu dos seus pecados, chorou comigo, nós oramos, ela confessou Jesus como seu Senhor e eu batizei aquela menina. Vocês estão entendendo? Nunca tive uma revelação tão clara assim, específica, com nenhum aqui dentro, mas lá fora nós temos poderes para transformar o mundo. Fica com medo não, meu irmão. Eu não sei o que eu vou falar. Abra a sua boca. Estão enfermo, o mundo está enfermo, está doente, vai lá, tá? Você está vendo seu vizinho lá em conflito, a família dos seus vizinhos está em conflito, o marido está querendo separar da mulher, fala assim, eu quero ir lá na sua casa que eu quero orar por você. Não precisa ligar para o pastor, vem orar aqui, não, vai lá você. Vai lá, não, eu quero só fazer uma oração aqui pela família. Senhor, eu peço o teu milagre nessa casa, porque eu entrei aqui em nome do Senhor Jesus, eu sou um representante de Cristo, e agora eu peço o teu milagre sobre esta casa, glorifica o teu nome neste lugar, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Tchau, gente, eu só vim aqui orar, tchau, vai embora. Sabe o que vai acontecer? Tenho certeza absoluta, porque a palavra de Deus é fiel. Pouco tempo depois, um dia depois, uma semana depois, a família vai lá na tua casa e vai falar assim, sabe aquela oração que você fez? Pois é, funcionou. Chegou salvação na minha casa. Quantas vezes nós ficamos inibidos porque achamos que não vai funcionar o Evangelho? Evangelho, querido, não é uma teoriazinha, não é uma filosofia de vida, não. É prática, é experiência com Deus. Se você não teve ainda uma experiência com Deus, eu estou desafiando você, faça isso. Faça isso em nome de Jesus, vá para o mundo, testemunhe Jesus, mostre para o mundo quem é o seu Deus. Não tenha medo, não se intimide, porque o mundo verá o Deus que nós temos crido. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Temos que parar de pedir por nós e pedir, obrigado, e pedir pelo mundo. Vá, leve o reino de Deus. Amém? Que o reino de Deus venha sobre a terra. Eu quero encerrar com uma oração com você nessa noite. Eu quero te convidar a ficar em pé. Você está disposto a ser um discípulo de Jesus? Está mesmo? Pastor, eu já sou um discípulo, ok, está disposto a reafirmar isso nessa noite?